de 2020, primeira edição online do evento. Esse evento que já está carimbado aí no calendário gaúcho e nacional de TI. Hoje, para falar do cenário macro, micro, da economia, do mercado, de como estamos, como ficaremos na pandemia, no pós-pandemia, a economista Patrícia Palermo. Acompanhe! Patrícia Palermo, economista, uma das especialistas que a gente ouve esse ano para poder ter um pouquinho mais de certeza dentro das incertezas que rondam, né, todos os mercados no ano de 2020, um ano dos mais desafiadores que já se enfrentou. Patrícia, tu tiveste como palestrante no Mesas TI Online, o primeiro desse ano, o primeiro desse modelo online. Trouxeste uma análise de panorama, algumas projeções, e de lá para cá faz pouquíssimo tempo, mas as coisas já mudaram e tendem a continuar mudando com muita rapidez, né, no cenário econômico, digamos assim, em todos os cenários. O que a gente pode seguir esperando de 2020, né? Qual o panorama atual e como é que ele deve ficar? Então, obrigada por essa oportunidade, né, da gente estar conversando aqui mais uma vez. Tu começaste falando, né, basicamente do ano das incertezas, né? Eu costumo dizer que a gente tem dois grupos de incertezas. As incertezas que a gente conhece, e portanto a gente pode medir um determinado risco delas, e as incertezas que a gente desconhece, né? E essas são as mais perigosas, né? Porque você começa a trabalhar um cenário totalmente desconhecido de fato. Para o ano de 2020, a grande incerteza era a eleição americana, né? E por que era a grande incerteza? Porque a gente tinha um Donald Trump vindo, né, para uma tentativa de reeleição e, do outro lado, um espectro muito grande de possibilidades de concorrentes, né? E isso era o que a gente acreditava que ia balançar o ano, né? Nas relações com a China, nas relações com o resto do mundo. Tinha também o Brexit, que é aquela discussão sobre a questão do divórcio, se ele seria amigável ou não do Reino Unido com o restante, né, da União Europeia. E aqui dentro de casa, né, as nossas incertezas habituais ligadas ao campo da política, que é um tanto emocionante também. Mas ninguém acreditava que uma coisa microscópica ia escrever a nossa história, né? Basicamente, o mundo inteiro, ele viu todos os seus cenários preditivos sendo rasgados em milhares de pedacinhos, né? Desde lá do início do ano, nós aqui no Brasil, a partir de março, com a questão do coronavírus. E o coronavírus, ele tem essa questão interessante, né, e problemática de ser algo tão desconhecido em que todo mundo tateia e que, de novo, faz você muitas vezes enfrentar falsos trade-offs em que, de um lado, se coloca um dos maiores medos da humanidade, que é a morte, né, como um elemento de grande importância nas decisões dos governantes. Então, o que a gente enxerga hoje, por exemplo? A gente enxerga hoje, no Brasil, um país que ainda não conseguiu dominar o vírus, um país que ainda vê um número muito grande de mortes diárias e que os governantes estão tateando. E não existe, basicamente, né, uma centralização decisória, né? A gente não consegue ver um líder se destacando nesse processo. E quando isso não acontece, a gente tem múltiplas decisões acontecendo concomitantemente e muitas vezes decisões que mais elevam o nível de incerteza do que trazem algum tipo de tranquilidade. Então, o que a gente pode dizer hoje é que a gente tem um ano que vai se desenhar na história da humanidade como um dos anos de maior perda em termos de atividade produtiva, de destruição de empregos, em destruição de empresas, em que se tem muitas dúvidas ainda como é que vai se dar o processo de recuperação. Os sinais estão muito dúbios, né? A gente tem sinais positivos e sinais negativos. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós enxergamos algumas modificações recentes que tendem a
motivar mais a atividade econômica com uma possibilidade de aberturas de mais dias do comércio, mesmo nas regiões de bandeira vermelha, mas sem dúvida nenhuma, Glaucia, esse é um ano para a gente deixar esquecido na história, né? Porque basicamente vai ser a partir de 2021, 2022 que a gente vai ter que fazer o processo de reconstrução. Só para você ter uma ideia, né? No caso do Rio Grande do Sul, desde março até agora, nós destruímos 130 mil empregos formais. Não existe paralelo na nossa história de algo como isso que aconteceu, né? E a destruição de empregos veio junto com a destruição de empresas. O que significa isso? Significa que, mesmo num processo de recuperação, vai ser mais difícil assimilar essas pessoas, porque muitas empresas morreram no meio do caminho. Então, não tem dúvida nenhuma que nós vamos ter um tempo aí extremamente desafiador para todos nós, mas também de oportunidades, né? De reinvenções e que tomara que a gente consiga fazer desse limão uma grande limonada, né? E consiga sair daqui com pessoas melhores, com atividades econômicas mais eficientes e assim por diante. Que processos tu achas que vão se remodelar na atividade econômica, na atividade das empresas, em função desse aprendizado forçado da pandemia? Vamos lá. Quando a gente olha, por exemplo, para a situação econômica que a gente vê hoje, né, em que, por exemplo, muitas empresas descobriram o home office, né? Olha, a gente tinha um problema seríssimo nas grandes cidades, que era ligado, por exemplo, à habitação, à mobilidade urbana e assim por diante. Se você conseguir fazer com que uma parte da sua força de trabalho não precise diariamente se deslocar até o ambiente de trabalho, que muitas vezes fica localizado em certas regiões específicas, né? E você permite que uma parte da sua força de trabalho fique em casa, a gente começa a desenvolver outros polos dentro das cidades de comércio, de serviços, que vão atender um tipo de população específica. Você vai ter menos necessidades de quantidade em termos de mobilidade e você vai ter mais qualidade para essa mobilidade. É óbvio, né, que isso também tem custos envolvidos, né? Durante muito tempo nós fizemos muitas lajes, né, por exemplo, de escritórios. Como é que vai ser essa remodelação? Isso é algo que é se questionar, né? O que você vai se fazer com tudo isso, né? Quão grande vai ser essa incorporação do trabalho em home office no pós-pandemia? Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação que provavelmente não vai se preservar depois na quantidade de pessoas em casa. Mas também, com certeza, essa quantidade de pessoas que está em casa não volta totalmente para os escritórios. As empresas entenderam que isso custa mais barato manter as pessoas nas suas casas. Existe o processo da digitalização da economia. Nós fizemos em 5 meses o que levaria anos a fazer. Nós derrubamos barreiras, né, culturais em termos de consumo, em termos de comunicação, em termos de relações interpessoais, que a gente demoraria muito tempo se fosse uma situação normal, né? A pandemia nos empurrou para isso, né? Então, essa digitalização da economia, ela vai ter ganhos de eficiência. Nós, por exemplo, aqui, né, nós estamos falando no meu intervalo aqui de almoço, eu não precisei me deslocar e a gente está conversando rapidamente aqui, em que quando terminar essa entrevista, eu desligo esse vídeo e começo a continuar minha vida do jeito que fosse. Eu não preciso ir, você não precisa se deslocar até mim, eu não preciso me deslocar até você, e a gente tem todos os recursos aqui à nossa disposição. A automação industrial também vai ser algo que vai ser motivado nesse período, né? Vamos pensar que hoje a gente teve que contar, por causa dos protocolos estaduais, por exemplo, com uma quantidade menor de trabalhadores, né? Se os processos fossem automatizados, talvez a gente não precisasse reduzir a produção nas linhas de produção, porque você talvez não precisaria tanto de tantas pessoas. E aí vem um desafio, né? Como a gente integra pessoas nesse novo mundo. Nós não podemos esquecer que nós somos um país em que existe um analfabetismo funcional muito grande. Nós somos um país em que nem todo mundo
consegue fazer o home office, está em atividades que precisam, né, da movimentação, de trabalhos mais simples. E o que a gente sabe? Que esses trabalhos mais simples são os trabalhos que são mais facilmente substituídos pela automação. Então, de um lado, nós temos ganhos de eficiência. Do outro lado, nós vamos ter, certamente, desafios econômicos e sociais relevantes também. Tudo tem, né? Lado bom, lado ruim. Vamos ter que Sempre. aguardar para ver o que vem pela frente aí. Patrícia, muito obrigada, tanto pela palestra no nosso Mesas, que foi muito boa, quanto pela entrevista. E conversaremos certamente novas vezes esse ano, porque promete. Promete. Dizem que 2020 é o ano que todo mundo reza para que tenha um fim logo. Tomara que seja um fim bom. E que Tá bom? 2021 seja diferente, né? Tá Tomara, bem. oremos. Tá bom? Obrigadão. Um abraço Tchau, tchau. grande. Tchau, tchau. Rafael Krug, presidente do CEPRORGS. Rafael, a gente tem nesta gestão um comprometimento muito grande em conquistar e ampliar e manter a competitividade da economia digital gaúcha, das empresas do setor de TI, todas as representadas pelo CEPRORGS. E esse ano em especial, tu assumiste aí uma bronca que não foi pequena, né? Porque ninguém sabia, mas esse ano acabou sendo o desafio dos desafios. Não bastasse todo o cenário difícil que a gente já tem esse ano que entrou com pandemia. Então, eu quero ouvir de ti um pouquinho disso, em que o CEPRORGS está trabalhando, né, para assegurar esse objetivo que foi colocado, né, de angariar competitividade para as empresas e o que deve vir aí pela frente, o que serão os próximos passos da entidade nesse ano que fez 34 anos, né, agora em julho. Oi, Gláucia. Muito bom estar falando contigo aqui hoje. Com certeza ninguém estava esperando aí essa surpresa da questão da pandemia, já que a nossa diretoria já tinha um planejamento estratégico feito, nós fizemos um planejamento estratégico em fevereiro desse ano, para buscar realmente resgatar essa competitividade aí do setor de TI no Rio Grande do Sul, né? Fazendo trabalhos focados com a questão legislativa, continuando o nosso trabalho bem forte na questão da convenção coletiva de trabalho, que é das grandes entregas que o CEPRORGS faz hoje, né, negociando junto ao sindicato laboral as melhores condições para que as empresas possam prosperar e se tornar cada vez mais competitivas. E nesse caso, né, com a questão da pandemia, a gente acabou mudando um pouquinho a visão da entidade no sentido de apoiar, sim, o empresário na questão de itens que são importantes para a continuidade do negócio dele na pandemia, quer dizer, a gente manteve a competitividade das empresas ou ajudou elas a ficarem competitivas durante esse processo de pandemia, né? Tudo isso aí completando nossos 34 anos, com muito orgulho, com muito trabalho aí de todas as gestões que o CEPRORGS já fez. E esse trabalho bem distribuído, né? Porque a gente não tem só a matriz do CEPRORGS, a sede do CEPRORGS, né, em Porto Alegre, a gente tem as regionais atuando muito fortemente com novas diretorias, né? Esse ano a gente entrou estamos com Santa Maria, Pelotas, Caxias, né? Tudo funcionando muito bem. Como que está sendo esse trabalho nas regionais? Perfeito. Nós temos também Santa Rosa, né? Santa Então Rosa, a gente está com diretores regionais bastante atuantes. Essa questão da pandemia nos permitiu, inclusive, nos aproximar mais das nossas regionais, né? Fizemos agora, nesse último final de semana passado, o Inova Code Santa Maria, com o nosso diretor regional, Junei. Estamos com programações para serem feitas em Santa Rosa, com o nosso diretor, Jean. Trabalhando muito forte com o nosso diretor de Caxias do Sul e da Serra, na verdade, que é o Esdras, junto com o Trinopolo. Então, teoricamente, o CEPRORGS ele não parou. Nós somos um sindicato de TI, para a gente foi bastante fácil nós virtualizarmos os nossos eventos e virtualizarmos também o nosso alcance de representatividade junto aos nossos associados e às nossas empresas que tanto necessitam de apoio nesse momento. Então, nós continuamos fazendo esse trabalho muito forte de representatividade agora de forma virtual, utilizando os nossos diretores regionais. E nesse ano a atuação nas frentes políticas legislativas também está sendo muito forte, né? Com certeza. Com a questão da própria pandemia que exigiu que a gente se posicionasse de uma forma bastante forte com relação
aos governos municipais e estaduais, imediatamente, logo no início da pandemia, nós transformamos toda a nossa área legislativa, digitalizamos ela, para falar a verdade, e começamos a fazer reuniões com deputados, com vereadores, para poder entender um pouco mais dos planos deles com relação às questões das restrições econômicas e exigir que houvesse algum tipo de apoio para as empresas de TI, porque as empresas de TI em si só, elas foram consideradas como serviços essenciais, mas elas ficaram muito sem arrecadar. Então, a gente foi atrás de algumas possibilidades de desconto no ISS ou até mesmo postergação de ISS para poder melhorar a qualidade dos nossos, o serviço, né, a questão da arrecadação das nossas empresas, né, que elas não perdessem tanto caixa. Muito importante, né? Questões de arrecadação, questões tributárias esse ano são divisor de águas para quem vai conseguir se manter e quem não vai, né? A gente está fazendo um trabalho muito forte aí. Pode falar. E no mais também, né, Glaucia, que eu acredito também que com essa questão da pandemia ficou bastante mais simples do CEPROGS entrar em contato com esses legisladores. Então, fizemos durante agora, nesses últimos 5 meses que a gente ainda está em pandemia, nós fizemos reuniões bastante significativas com senadores, com deputados federais, tudo com um grande apoio da FENAINFO também, que é a federação para a qual o CEPROGS se reporta, onde nós temos o Edgar Serrano como presidente, e trabalhando em conjunto com a FENAINFO para trazer essas demandas, entender essas demandas junto dos nossos associados para que a gente possa levar para esses legisladores, para poder também transformar a TI um pouco mais presente aí na pauta dos assuntos nacionais que estão sendo votados hoje. Perfeito, um grande trabalho do CEPROGS. Parabéns pelo trabalho, tanto teu quanto da gestão toda, de todas as pastas que estão acompanhando com muita força e muito apoio esse trabalho. Rafael Krug, presidente do CEPROGS, muito obrigada. Obrigado, Glaucia. Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, diretor financeiro do CEPROGS e uma das pessoas que mais tem se envolvido frente às entidades nos meshes necessários aí para que o setor tenha ganhos esse ano para enfrentamento dos desafios que ficaram ainda mais fortes do que já costumam ser. Né, Edgar? Nossa economia não é fácil, nosso cenário não é fácil, o setor de TI não é um setor fácil frente à concorrência exterior, frente a inúmeros desafios que o Brasil já apresenta, e agora esse ano a gente teve mais o fator pandemia. Temos aí diversas questões importantes, mas uma das que mais está eloquente no momento é a questão da reforma tributária, né? Como é que estão as negociações, como é que está, o que os empresários estão esperando, o que a gente deve esperar, o que a gente deve temer, como é que está isso? Bom dia, Gláucia. Uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês. Em relação à reforma tributária, nós temos 2 grandes pontos. Primeiro é o veto presidencial em relação a manter a desoneração da folha até 2021, até dezembro de 2021. Foi feito um acordo entre os líderes dos partidos que isso ia ser aprovado. E a surpresa do setor, dos 17 setores hoje que estão desonerados, é que houve o veto presidencial a pedido do ministro Paulo Guedes, e isso encarece por demais a folha de pagamento das empresas de serviços, que é o setor que mais emprega. Os diversos serviços é quem emprega hoje no Brasil, e aí nós estamos vivendo uma pandemia que todos sabem o desastre mundial que é isso, para a economia, tanto para a saúde quanto para a economia, e agora a gente enxerga o fim da desoneração que vinha ajudando a manter os empregos. O que o governo diz? A gente dê este veto porque vai entrar a reforma tributária. Se dizia que este ano, por ter eleições, o ano passado, não teria tempo de votar a reforma tributária. Agora nós estamos já em pleno agosto e nós temos aí poucas semanas antes de iniciar, de fato, as campanhas políticas para as eleições. Então, a janela de tempo ela é mínima, ela não chega a 2 meses completos para votar uma reforma tributária que, vamos dizer, que há uns 30 anos o pessoal fica dizendo que já é necessária. Mas o que a gente tem agora? O governo jogando pesado politicamente para que os parlamentares não derrubem o veto, e com isso eles colocam todas as entidades no trabalho de que a reforma tributária, uma vez ela avance, ela tem que entrar completa. Ela precisa, digamos, a proposta do Paulo Guedes, que é a que vai vingar se andar. Por que eu digo isso?
Até para ilustrar, nós temos uma PEC 110 que vem pelo Senado e uma PEC 45 de reforma tributária que vem pela Câmara de Deputados. Ambas elas alteram os impostos tanto federais quanto estaduais e quanto municipais. É impossível, em 2 meses, conversar com os mais de 20 estados e com os mais de 5.000 municípios. Por isso não vai acontecer. A proposta do Paulo Guedes, ela só vai alterar os impostos federais, que é onde o governo tem autonomia a isso. Então, ele faz a unificação do PIS e COFINS, criando o CBS, e que aí sai de 3,65 para o setor de serviços ou 9,25 se for o pessoal que tem o regime já não cumulativo, e vai para 12 pontos percentuais. É um aumento para o setor de tecnologia de 288,78%, quase 3 vezes mais. É um verdadeiro absurdo. A gente não tem como suportar isso. Mas o que diz o governo? Tu vais poder repassar esse aumento para o cliente. Ele só não diz como. Então, em tese, assim, eu vou aumentar tudo isso, eu digo para o meu cliente, olha, eu vou te aumentar o valor líquido que tu vai me pagar é o mesmo de antes, e este valor desses impostos, que tu não me descontou, como tu fazia antes, tu vai abater dos teus créditos. Isso é o que o governo diz, mas a prática está se mostrando que o tomador do serviço diz, não é bem assim, eu não estou enxergando que eu vou ter todo esse crédito, eu não vou poder absorver. Bom, vamos ver, quem tem 12 pontos percentuais de lucro, ou aumenta 8,35, quem tem tudo isso de lucro hoje? Ninguém, então não tem como absorver. Eu não tenho lá, na última linha, sobrando 8 pontos percentuais para dizer assim, eu vou absorver isso. Esse é o pânico generalizado que está acontecendo, que é a primeira fase. O que as entidades estão fazendo? Conversando com o governo para que eles nos mostrem. Vai ser bem isso, nós vamos botar um Excel, como é que é os tributos hoje e quanto é o nosso líquido, quando eu emito uma nota fiscal, quanto que o cliente me paga, descontando PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, que se destaca na nota, e com ou sem ISS-QN, que é o imposto municipal, para a gente ver isso. E vamos ver com o novo como é que fica. Isso eles têm que nos mostrar. Como é que seriam as bases disso tudo? Para que a gente possa dizer, então, quanto eu vou repassar para o meu cliente. Essa é a questão, mas é o primeiro item. Quais são as 3 outras fases? IPI, que todos nós vamos receber isso indiretamente, quando comprar computador, máquina, carro, etc. Ok? A outra parte é a parte do imposto de renda, que o Paulo Guedes diz que vai mudar, mas não afirma absolutamente nada. A única coisa que a gente escuta são informações de mercado, que a gente já sabe que é por aí que vai acontecer. Ele vai baixar de 34 pontos percentuais o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o imposto de renda 15, mais a contribuição social 9, que vai a 24, e mais 10 de excedente, chega a 34. E diz que vai a padrões internacionais, 20%. É uma boa notícia, mas vai tributar a distribuição de lucros. Quanto vai ser esse tributo? A gente não sabe. Uns dizem assim, a distribuição de lucros para uma empresa, porque uma empresa pode ser dona e receber, isso é um valor. Para a pessoa física é o outro percentual. Qual o percentual? É o percentual da pessoa física, hoje na tabela. Mas a tabela da pessoa física também vai mudar. Olha quanta incerteza. Então, não se sabe. Aí, o que diz o governo? Eu vou compensar vocês, não quero que derrube o veto, vai onerar a folha atual, mas com o meu projeto em 4 fases, eu aumento o PIS/COFINS e desonero totalmente a folha. É total e irrestrita a todos os setores. E de onde é que vem o dinheiro para desonerar, já que a gente não vai pagar os 20%? Vai ser de uma contribuição digital, semelhante à CPMF. O Congresso diz que não vai aprovar, então aí que fica a dúvida. Quer dizer, Alcolumbre diz que não quer, Maia diz que não quer, e muitos parlamentares também dizem que não. Então, olha a nossa situação. As informações de mercado são bem difíceis, porque os parlamentares que vão colocar isso em pauta, digamos que não coloquem em pauta, que o Alcolumbre, né, o nosso presidente do Senado e o presidente da Câmara, diga, eu não vou colocar em pauta uma CPMF para compensar a folha. Nós só vamos ter o aumento. Então, é nisso que as entidades estão trabalhando. É dizer que não é possível dessa forma. Mas qual é o nosso sentimento? Que independente, que não é evidente só a FENAINFRA, o FENINFRA, a nossa CONTIC trabalhando, são todos os setores. O governo está jogando muito forte, dizendo vocês têm que pressionar para que seja aprovado. Qual é o meu sentimento? É que o governo vai manter isso,
As entidades, agora dia 18 de agosto, vai ser feita a votação do veto, então ali que vai ser feita a derrubada ou não, e a partir dali é que se vai definir os caminhos. Se não derrubarem o veto e se manter a fim da desoneração, eu tenho a sensação que as entidades se unem para que tenha que ser aprovado tudo. Caso contrário, já vai ficar, bom, quem ficou beneficiado, já não tem tanta pressão. Essa é a questão. Então, eu sinto que o governo quer criar o problema e dizer agora só tem uma solução. Classe empresarial, se unam todos e façam a aprovação da reforma tributária. Esta é a minha sensação. Então, de concreto, o que é que a gente tem? Uma das 4 fases que é o que majora absurdamente os impostos. Que o governo diz que as empresas de serviços podem repassar para o seu tomador de serviços, mas não é o que o tomador está dizendo. Então, é muita incerteza, tem muito trabalho pela frente. Nós estamos no pior momento que pode se imaginar em termos econômicos, não só no nosso país, como no mundo todo, e a gente vem agora com essas mudanças. A gente sabe que é o pior momento, talvez, mas é um momento, por incrível que pareça, mais fácil, porque como o Congresso está todo em home office, eles têm patrolado todas as questões. Se o governo conseguir que as lideranças queiram a reforma tributária, ela vai acontecer em segundos. Bota em votação, aprovado ou não, e passa muito rápido. Então, o debate que precisa ser feito, dessa vez não vai ser. O debate vai ser feito muito menos, vai ser, as lideranças já vão ter alinhado com o governo e, infelizmente, aquelas questões de mostrar, apresentar um problema, isso vai ser consertado o ano que vem. Então, é um momento bastante difícil. Algumas empresas eu acredito que não vão ter problema, mas assim, a gente não pode afirmar como setor que a reforma ela vai entrar tranquila. Algumas empresas terão problemas, sim, problemas graves e que a gente não sabe mais do que já tem. E esse, como é que é? Vamos fazer, enquanto a coisa está acontecendo, vamos acessando o governo que ele vai ajustando. Quanto tempo uma empresa vai ter de fôlego para que os ajustes necessários, né? Mas essa é a situação que está posta, é de fato isso, e a gente precisa trabalhar com essa realidade. Bem difícil, né? A gente está mais acostumado com dificuldade que com facilidade, né? É verdade. Mas então é isso, nesse momento as entidades todas estão unidas para derrubar o veto presidencial e a desoneração da folha ficar por mais 12 meses até 2021, acreditando que a reforma tributária vai acontecer lá. Paulo Guedes quer muita pressa em aprovar pelo menos parte da reforma tributária ainda em 2020, e eu acredito que o grande divisor de águas vai ser terça-feira do dia 18 de agosto, quando então ou se derruba o veto ou o veto se mantém, e aí, digamos, os caminhos se definem, né? Uma vez, o que eu entendo? Se o veto for derrubado, as empresas vão estar mais tranquilas em relação à desoneração da folha. E aí, provavelmente, perde um pouco o fôlego do Paulo Guedes, porque daí as empresas vão trabalhar, as empresas que eu digo, as entidades, para que a reforma tributária não passe esse ano. Se ele conseguir que o veto não seja derrubado, as empresas de todo o país precisam, então, pelo menos as de serviços, mas é que elas representam hoje 75% a 80% da mão de obra. É o Brasil, que sobrou ainda está aqui dentro. Vai ter que trabalhar para que, sim, se ajuste essa primeira fase, mas que se consiga a parte do IPI, que é a segunda fase, a parte do imposto de renda, que muda tanto para a pessoa jurídica quanto na distribuição de lucros, e a desoneração da folha. A proposta ela é maravilhosa. As empresas pagarem 0,2% de uma CPMF e tu ter zero de impostos na folha de pagamento. Isso é o sonho, porque agora existem grupos empresariais que de alguma forma não aceitam isso. A sensação que dá é que eles não têm esse custo de folha. Essa é a questão. E o Brasil a gente tem grupos privilegiados que construíram políticas e que muitas vezes existe lei que beneficia uma única empresa no Brasil, por incrível que, claro, que essa única empresa é uma empresa muito grande, com poder econômico muito grande, e essas empresas não têm o custo Brasil de quase 40% do PIB. Então, essas é que não querem, mas vamos lá, quem não gostaria de pagar 0,2% e ter a folha de pagamento 100% desonerada? Não tem mais que se preocupar se deu um curso para o seu empregado, mas pagou imposto nesse curso, isso vai acabar. A pessoa deu o treinamento, pronto, a pessoa não mudou, o governo não está perdendo dinheiro com isso. E eu te dou um exemplo, uma empresa que fature 100 milhões em serviços é uma empresa grande. Se for em TI, ela contrata muitas pessoas. Se ela pagar 0,2%,
de contribuição, ainda que seja quando ela recebe e quando ela paga. 0,2% dá 200 mil, 2 vezes 400 mil ano. Ela paga mais que isso por mês de contribuição para a Previdência, muito mais. Hoje ela paga 4 milhões e meio se ela pagar no regime pela receita bruta. Ela vai passar a pagar 400 mil. E tu diz, mas como? É que daí todas as empresas do Brasil vão pagar. Não vai ter privilegiados. Olha como baixa. Seria muito bom. Mas é tão bom que a gente já pensa assim, quem com muito poder não vai querer pagar nada, que já não paga nada, não quer pagar o 0,2. Essa é a questão. Porque vamos avaliar, né, no nosso setor, uma empresa que fature 100 milhões, ela paga 4,5 milhões por ano de contribuição previdenciária. Vai passar a pagar no máximo 400 mil, mais de 10 vezes menos. Quem não vai querer? E o governo vai aumentar muito mais a arrecadação, porque vão ser todos os setores. É evidente que isso é bom. É uma proposta maravilhosa, mas a gente fica cético porque já tem gente trabalhando que é contra. Aí tu fica pensando, como é que pode ser contra nesse sentido? É porque não paga nem esse 0,2. Não paga nem o 0,2. É a única explicação. Porque se pagasse, eu não quero pagar 10 vezes menos, não faz sentido. Então, a gente vive um momento bastante difícil. Então, por um lado, a gente vê que essa modernização da folha de pagamento vai ser um alívio para todo mundo. Se a gente conseguir esse 0,2% o ano que vem, vai facilitar um país em depressão, um mundo em depressão, a contratar, a gerar mais empregos, mas existem forças muito fortes e poderosas que não querem, e aí que a gente vai ver quem vai ter quem vai vencer essa queda de braço. Vai ser o governo ou vai ser os grupos empresariais? Vamos ter que ir fase a fase, né? Passo a passo, um dia de cada vez. Isso. É verdade. Vamos continuar então, né? Vamos aguardar aí as próximas cenas dos próximos capítulos para ver o que acontece, Isso. né? Com Muito certeza. obrigada, Edgar, tanto pela entrevista quanto pelos esforços aí frente às entidades, né? Pelo setor. Ficamos à disposição para ouvir os próximos passos, né? Tanto do que as entidades forem tratadas, quanto do que for realmente decidido, e vamos acompanhando. Obrigada. Bem, obrigado, Glaucio. Foi uma satisfação participar mais uma vez do Mesa STI. Luiz Henrique Petkovic, vice-presidente do CEPRORGS, trazendo para a gente hoje, em função tanto do Mesa STI, quanto de todo o andamento do ano aí para o CEPRORGS, inovações, transformações, mudanças que vêm ocorrendo na gestão da entidade, que vão com certeza impactar no desenvolvimento da economia digital gaúcha, porque refletem nas entregas da entidade para o seu associado e para todo o setor, para todos os representados, né, Luiz? Vocês estão trazendo nessa gestão um conceito de gestão ágil, muito em linha com o que a expertise tanto tua quanto do presidente Rafael Krug já agrega, né, em função do que as empresas de vocês já trabalham em metodologia ágil. Como que está funcionando? Que modelo é esse de gestão ágil que vocês estão implementando, já implementaram e vem desenvolvendo, e no que isso vai se refletir para a entidade e para os seus representados? Olá, Gláucia. Obrigado por esse tempo aqui, pela oportunidade de poder esclarecer isso para os nossos representados, né? Primeiramente, reforçar que o Mesa STI com a Patrícia foi um evento muito importante, porque segue na linha de trazer para os nossos colegas empresários ponto de reflexão, né? Então, assim, é um evento que esse ano foi inédito, a questão de estarmos de forma online, né? E fomos todos obrigados, o mundo inteiro, a dar um shift, né? Nas nossas operações presenciais para operações remotas. Felizmente, a área de TI ela já estava quase toda preparada para isso. Algumas empresas conseguiram fazer o drive disso bem rápido, né? Porque a tecnologia já estava pronta, né? E o mercado também, muitos setores, eles vinham adiando, protelando, dizendo que o home office era, isso é uma coisa balela, uma coisa muito incipiente, não vai dar certo. E veio essa crise, né? Que não é nada simples, é uma coisa muito séria, né? E muitos não acreditavam ser tão grave, mas a crise gerou a necessidade de transformação, né? E aí a gente
com a Patrícia, a gente pôde fazer um ponto de reflexão muito importante de para onde vamos, como estamos, né, o que o mundo político tem, mesmo remotamente, trabalhado e influenciado nossas vidas, né? E, como toda empresa, né, o CEPROGS é uma entidade que tem um corpo presidencial, presidente, vice-presidente, diretoria, tem um corpo executivo, né? Nós, como eu e o presidente principalmente, e os colegas diretores, somos todos voluntários, então a gente olha, não com o mesmo olhar que a gente olha a nossa empresa, mas a gente dá até mais seriedade, porque no momento que eu estou doando meu tempo para cuidar da entidade, eu quero que a entidade, ela, se possível, caminhe pelas próprias pernas, né? E de forma mais tranquila possível e com seriedade. Então, o CEPROGS tem um longo histórico de qualidade. Então, a gente tem isso, tem PGQP, tem certificações, tem premiações nessa área, né? Troféu bronze, troféu prata do PGQP. A gente não está abandonando a qualidade e com essa transformação, essa necessidade, pessoal remoto, a gente tem trabalhado muito forte, né? São reuniões remotas com toda a equipe. A nossa equipe ela já é distribuída, né? A gente tem executivas no interior, então o pessoal segue trabalhando e a gestão ágil ela busca que a gente implemente métodos ágeis, né? Algumas atividades, métodos ágeis na gestão da entidade e na operação dela. Isso é interessante porque, que nem você falou, o expertise que eu tenho na minha empresa, com a minha equipe, e o presidente também na sua, e outros colegas também têm, a gente entende que a metodologia ágil, ela traz, né, não só no nome ágil, ela traz uma formalidade, flexibilidade, mas também entrega muito forte. E Né? na prática, como que vocês estão aplicando esse modelo ágil na gestão? Bom, a gente tem feito a questão das reuniões diárias, né? Tem uma capacitação da equipe, reuniões diárias e aí metas, né? Metas, ações e vamos para cima, que nem os outros, né? E nesse momento a gente está trabalhando a parte interna da entidade. A boa notícia é que na sequência a gente vai começar, vai refletir no atendimento que a gente tem com os nossos representados e associados, nas ações que a gente faz. Então, a gente vai finalizar o ano de 2020 com um pensamento, um mindset diferente, né? Então, assim, o mundo de startups hoje, ele está atento, enquanto está trabalhando, ele está atento o que eu posso melhorar, sempre o que eu posso melhorar, né? Então, a gente tem processos bem definidos, né? Como eu falei, a entidade ela é transparente nos seus números, valores e propósitos, né? Então, a gente segue nessa linha, mas agora com agilidade. Ou seja, o corpo todo de executivas, se uma entrar em férias, a outra dá continuidade no assunto. Tem todas essas questões que é o que se espera no mercado hoje de uma empresa, uma entidade que queira perdurar a longo prazo. Né? Uma característica forte do CEPROG sempre foi, né, o fato de ser um sindicato, mas não se comportar com o comportamento sindical tradicional, né, de ter uma atuação muito mais empresarial, muito em vista do seu associado, do seu representado, né, de trazer o empresário para dentro, que são vocês que estão aí gerindo, né, reuniões diárias. Eu imagino o trabalho que isso dê dentro da rotina de vocês, e é um trabalho voluntário, né, feito em função Sim. do setor, e sempre com essa visão muito empresarial, muito de vamos para frente, de vamos fazer, vamos entregar e fazer com que a economia toda cresça, né? Isso sempre foi uma preocupação grande na entidade e a gente só vê isso crescendo, aumentando, né? A gente tem algumas pastas que elas têm trabalhado assim com maior intensidade e estão com entregas tão fortes, vou dizer assim, né? No sentido de que a gente tem tido uma efetividade muito boa, a exemplo da pasta legislativa. Então, assim, eu mesmo tenho convites quase que diariamente para participar de algumas reuniões. Então, presidente e vice-presidente, a gente vai alternando, e em algumas delas a gente está ambos participando, né? Mas
o nosso corpo legislativo, o diretor legislativo e até mesmo o Edgar, que é o presidente da FENAINFO, ele tem estado presente em muitas delas, e aí são reuniões com senadores, com deputados, com vereadores, né? Por quê? Porque o meio político tem muita coisa em mudança. Tem muita coisa em mudança, né? Quem a Patrícia falou, assim, a reforma tributária ela vai dar uma chacoalhada geral, né? Então, assim... E é necessário. A gente não quer que os nossos colegas empresários sejam pegos de surpresa. Então, para isso, a gente também está fazendo alguns eventos de forma diferenciada, está trazendo os empresários para conversar, que eles exponham suas dúvidas, que eles conversem, porque, assim, o CEPROGS é um sindicato, esse é um dos business dele. O outro, a gente tem estendido o braço para mudar e buscar que as legislações sejam melhoradas, né? E que elas não venham prejudicar o país. Por quê? Porque a nossa área, ela não é uma área fim, ela é uma área tecnologia, ela é transversal hoje. Quer dizer, ninguém abre um e-commerce sem uma solução de TI. E o e-commerce agora com a pandemia, muitas lojas físicas, elas foram para o e-commerce na obrigação. E elas estão sobrevivendo por causa do e-commerce, né? A logística precisa de tecnologia. A saúde precisa de tecnologia. Qualquer área. Assim, exatamente. Até um camelô, cara, se o cara for mais esperto, ele vai ter alguma solução tecnológica. Ele usa um telefone, né? Nem que seja uma maquininha de débito, ele vai ter lá, né? Ele vende por WhatsApp, ele tem uma maquininha de cartão de crédito. Então, assim, alguma tecnologia ele utiliza. Então, assim, é o exemplo claro de que não tem como. O ambiente de agro, né? Cada vez mais, os caras estão usando muita tecnologia para aumentar muito mais do que imaginavam a produtividade. Então, seja no mapeamento por GPS, cara, dá para ficar falando horas sobre isso, né? Mas a tecnologia ela está transversal, né? E é o que eu tenho dito assim, nós, tecnologia e telecom, que a gente tem ido a Brasília juntos, nós temos que ser como uma empresa de energia elétrica, né? Ou seja, o mais transparente possível, que a gente, o comerciante, o empresário que é nosso cliente, ele não sinta a necessidade da gente. Por quê? Porque isso é sinal da nossa eficiência, né? Quer dizer, a gente, na hora que faltar a luz, a gente reclama da companhia elétrica. Se não falta luz, a gente acha que nem sabe que ela tudo existe, normal, né? e os caras não estão fazendo nada, mas não. Eles estão suando ali para deixar tudo de pé, né? Isso está acontecendo com a TI, tanto é que a gente foi considerado uma das áreas prioritárias que não poderiam parar. A área de telecom também, que às vezes sem internet a gente não estaria fazendo essa entrevista sem aqui, internet, né? O mundo teria parado nessa pandemia. Teríamos todo mundo. Então, assim, a gente está... Graças a Deus que a gente está nesse nível aí, né? Claro, tem muito para evoluir, né? Tem que... temos que ir. Perfeito, um foco que vocês têm atendido muito bem. Parabéns pelo trabalho, José Henrique Petkovic, vice-presidente do CEPROGS, e continuem com esse belo trabalho de vocês. Obrigado. Vou pedir para os colegas que eles se aproximem, cheguem, falem as suas demandas conosco e batam na porta, comuniquem com a gente via redes sociais. A gente está aberto e atentos às demandas que os colegas empresários têm para a gente fazer a coisa evoluir. Obrigado. Perfeito, obrigada. Jaime Matos, diretor de operações da DBC Company, patrocinador Gold do Mesas TI. Jaime, esse ano completamente atípico acabou sendo o ano também dos 25 anos da DBC, um quarto de século de empresa, aí é um marco muito importante. Pouquíssimas são as empresas que chegam a tudo isso, especialmente no setor de TI, que é um setor que conhecidamente tem uma vida curta de empresas em função dos enormes desafios que a gente encontra no mercado brasileiro. E a DBC é uma das empresas que melhor passa por tudo isso, né? Tanto é que num ano como esse aqui de pandemia, vocês estão comemorando os 25 anos aí com negócios em andamento, contratações sendo feitas, tudo isso na contramão da crise, né? Me conta um pouco como é que está sendo esses 25 anos da DBC. Bom, olá Gláucia, tudo bem? É um prazer estar aqui falando contigo.
Depois desse ótimo evento do mês TI Live, né, essa inovação, devido à situação que todos nós estamos enfrentando, terceiro ano consecutivo da DBC Company patrocinando o evento, né, e nós estamos muito felizes com o formato adotado e a repercussão positiva do evento nesse novo modelo. Realmente, esse mês TI ele foi marcante para nós da DBC, não somente por esse formato adotado, mas pelo fato que ele ocorreu exatamente no mês que nós completamos nossos 25 anos, tá? Que foi agora no mês de julho, né? Estamos juntos, eu, o Edgar Serrano, meu sócio, o Lisandro Jacobos, que é o meu outro sócio, nessa caminhada há 25 anos juntos, né? Enfrentando os desafios do nosso negócio e, obviamente, os novos desafios que a própria pandemia tem nos apresentado aí, né? Firmes e fortes, mais de 500 colaboradores, atendendo clientes dos mais diversos segmentos. Estamos há 8 anos seguidos entre as melhores empresas para se trabalhar. E um fato muito interessante é que agora, durante a pandemia, nós fomos avaliados para mais um ano como Great Place to Work e nós obtivemos a nossa maior nota, nossa maior média de todos os anos que nós fomos avaliados. Então, demonstra que o nosso trabalho de transição para home office, nós fizemos a transição para home office em tempo recorde, nós somos uma das primeiras empresas a fazer, nós começamos a transição no dia 16 de março, em 3 dias nós estávamos com 100% das nossas operações, mais de 500 colaboradores trabalhando de suas casas. Então, isso mostra a confiança dos nossos colaboradores e a confiança dos nossos clientes na DBC durante esses 25 anos, aí, que realmente é uma data marcante. Como tu falaste, um quarto de século para uma empresa de serviços de TI é uma data emblemática. Com certeza. E agora, bom, esse foco todo em pessoas de você se reflete nessas premiações Great Place to Work, né? É uma coisa muito visível. 500 colaboradores, já é uma empresa de bom porte, né? E vocês estão aí com muitas vagas abertas, né? Exatamente, Cláudia, exatamente. O que acontece? O nosso grande impacto de negócio ocorreu nos 2 primeiros meses da pandemia. Realmente, assim, em março, final de março, ali até a primeira quinzena de maio, 2 meses de prazo, nós tivemos impacto principalmente iniciando nos nossos clientes de varejo e indústria, que foram realmente muito impactados, a questão de fechar comércios, etc. Impactou muito esses clientes, né? Mas logo na sequência, esse impacto ele acabou sendo compensado em algumas outras demandas de clientes, por exemplo, segmento financeiro, né? E alguns segmentos que necessitaram acelerar seus processos de mobilidade, de transformação digital, né? E que necessitaram ter novos meios de se comunicar e se relacionar com o mercado nesse momento de pandemia. Então, neste momento, nós estamos na DBC com oportunidade, como tu falaste, nós temos mais de 500 colaboradores, nós estamos chegando perto dos 550 colaboradores e nós temos oportunidade em curto prazo de aumentar o nosso quadro em mais de 20%. Né? Hoje nós temos muita oportunidade de negócio, né? A gente está trabalhando incessantemente na busca de profissionais para conseguir tocar todas as demandas, todas as oportunidades de negócio que estão aparecendo para nós nesse momento. Então, realmente, para nós, a gente está muito feliz, porque, ao mesmo tempo que tem toda essa situação, a gente conseguiu botar os nossos colaboradores em segurança nas suas casas, todos eles trabalhando em home office, e, ao mesmo tempo, os nossos clientes continuam confiando e sendo parceiros, né, da DBC nesse momento. Por falar em clientes, como estão os negócios? Está tendo mais demanda? Está se mantendo? Está crescendo? Como é que está sendo? Os negócios para nós eles têm crescido bastante, como eu te falei, principalmente nos segmentos relacionados a financeiro, né? Os clientes realmente entenderam que eles têm que ser cada vez mais digital. Hoje mesmo eu estava conversando com os meus sócios, nós estávamos falando sobre não é uma palavra, mas a frase da moda, que é o novo normal, né? Todo mundo fala muito sobre o novo normal agora, né? Mas cada vez mais as empresas e os negócios têm que ser digitais. E a DBC tem sido, nós estamos na vanguarda na questão de tecnologias, na questão de métodos de trabalho e somos muito demandados pelos nossos clientes. Nós atendemos toda a parte de desenvolvimento de sistemas, mobile,
parte de analytics, inteligência. Então, hoje, para nós, os negócios realmente são muito positivos. Nós temos muitas oportunidades para trabalhar, né? E estão sendo muito demandados pelo mercado, né? Claro, a questão de novos clientes, novos negócios, realmente deu uma impactada, mas os nossos já clientes, eles reforçaram as contratações conosco e reforçaram o serviço, o que nos deixa realmente muito satisfeitos. Vai ser um ano de crescimento. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós buscamos esse ano aí crescer em relação ao ano anterior, algo em torno entre 30% e 40%. Né? Nossa meta era mais agressiva, era extremamente ambiciosa, deu uma queda, mas nós ainda vamos crescer, deu uma freada devido à situação, mas sem dúvida nenhuma nós devemos crescer na casa entre 30% e 40% em relação ao ano anterior, que é uma marca impressionante. Crescimento super expressivo para um ano como esse aqui. Sem dúvida nenhuma. Parabéns a vocês aí, Jaime, pelo negócio da DBC, por se manter sempre tão fortes, né, no mercado, por ser uma empresa exemplar, como vocês sempre foram e continuam sendo. E obrigada pela parceria aí com o Mesas TI e com o CEPROGS. Que isso, gostaria de agradecer aí, então, essa oportunidade, agradecer ao CEPROGS e parabenizar pelo excelente evento, realmente inovador, e que nesse momento é isso que a gente precisa, né? A gente precisa achar formas de viabilizar os negócios, viabilizar os eventos baseado nesse cenário que se encontra, tá? Também aproveitar e pedir para todos sigam a DBC nas nossas redes sociais e agradecer a todos. Muito obrigado. Felipe Olinto, presidente da Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul, presente no Mesas TI e super presente no desenvolvimento da economia gaúcha, em parceria, inclusive, com o CEPROGS em algumas ações. Felipe, como está sendo essa gestão da Câmara Italiana? Quais as principais ações que a gente pode destacar aí no ano de 2020? Bom, Glaucia, na verdade, a Câmara Italiana é uma instituição com 60 anos de idade, orientada para os negócios Brasil-Itália, especificamente Itália-Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul-Itália, né? Esse é o escopo da nossa Câmara. Nós somos, no Brasil, somos 6 câmaras, só para teres uma ideia assim, da nossa estrutura. Somos 81 câmaras pelo mundo, né, e presentes em 58 países. Né? Nós fazemos parte dessa rede. Eu faço parte da Câmara já há mais de 20 anos como associado, eu ocupei todos os cargos, atualmente estou na gestão, na presidência, está encerrando meu mandato. E como te disse, o nosso interesse é o desenvolvimento das relações comerciais. Quer dizer, principalmente, o principal foco é empresas italianas ingressando no Brasil. Mas nós aqui no Sul temos uma peculiaridade em função da grande colonização da colônia ítalo-brasileira. Para teres uma ideia, nós somos 3 milhões de ítalo-descendentes no Rio Grande do Sul. Desses 3 milhões de ítalo-descendentes, nós temos 90 mil cidadãos ítalo-brasileiros no Rio Grande do Sul. Então, nós também incentivamos muito os investimentos gaúchos na Itália. Esse é um trabalho que nós temos focado e temos procurado incentivar. E essa parceria com entidades como o CEPROGS, entidades setoriais, né? O CEPROGS é uma entidade do setor de tecnologia. Qual a importância disso para os negócios da Câmara? A gente identifica o segmento do CEPROGS um segmento de ponta, né? Nós identificamos nos associados do sindicato profissionais e empreendedores que podem ser protagonistas em qualquer lugar do mundo. Então, em função disso, dessa possibilidade pela capacidade que eles têm e a nossa possibilidade de facilitarmos ou de auxiliarmos os seus investimentos lá fora ou de atingirem o mercado europeu através da Itália, é isso que nós estamos dispostos a fazer e a contribuir, né? Dentro de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando hoje, né? E houve uma mudança dentro daquilo que nós imaginávamos em função da pandemia que a gente está vivenciando. Uma grande oportunidade para os empresários, então, né? Uma parceria. Nós acreditamos que sim, Glaucia. A questão que está sendo posta nesse momento, nós temos uma questão aí, diria um pouco do governo, pelo seguinte: a Itália, com essa crise que surgiu, ela se mobilizou muito rápido, porque as indústrias italianas
a maioria são médias e pequenas indústrias, muito ágeis na sua movimentação. Então, com essa crise, eles, claro, sempre se voltaram ao mercado exterior. Com essa crise, eles estão se estruturando. Enquanto nós aqui estamos discutindo reformas e dificuldades na gestão de economia, com política e tudo mais, eu percebo, pelas câmaras italianas, uma agilidade muito grande. Eles estão se estruturando, os empresários italianos, para virem ao mercado aqui fora, né? E virem ao Brasil, investirem aqui, né? Então, se nós não nos estruturarmos, se nós não tivermos o apoio, pelo menos não criarem dificuldade para nós, empresários, eu acho que é uma oportunidade que nós podemos continuar incentivando, né? Das empresas brasileiras irem ao mercado europeu. Perfeito. Parabéns pelo trabalho da Câmara, Felipe, Imagina. presidente Felipe. Parabéns aí pela abertura de possibilidades para crescimento dos empresários. Muito obrigada pela participação na nossa cobertura do Mesa CI. Eu que agradeço e quero cumprimentar o sindicato, ao Rafael e toda a sua equipe pelo trabalho que você tem desenvolvido. E a ti, Glaucia, pelo trabalho que tu faz de comunicação. Perfeito, obrigada. Karen Amaro, assessora da diretoria do CEPRORGS. Karen, o CEPRORGS esse ano precisou se remodelar, né? Um novo formato de atendimento, um novo formato de trabalho, aí com as equipes em home office, num arranjo muito rapidamente trabalhado, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, o ano não começou assim e de repente se tornou assim. Como que tem sido isso aí para vocês? Obrigada, Glaucia, boa tarde. Sim, a nossa equipe teve que se adequar, então, a este novo momento, juntamente com a nossa gestão da presidência. Estamos cada vez mais próximos aos nossos representados, aos nossos associados, através de reuniões, atendimentos. A nossa diretoria está focada no contato de empresário para empresário. Então, neste momento, nós tivemos essa questão de home office, né, que foi prontamente atendido, todos os nossos empresários. Tivemos contatos direto com eles, né? E agora o Mesas TI, por exemplo, que é um evento já marcado no calendário da TI. Hoje, então, nós tivemos a nossa edição virtual e esperamos que tão logo tudo esteja resolvido, a gente possa voltar a ter os nossos encontros presenciais, porém, ainda que não estejamos no presencial, o CEPRORGS vem atuando fortemente na questão virtual, não deixando de prestar todo o atendimento para a nossa base de associados. O CEPRORGS, hoje, a nossa gestão foca na sustentabilidade das empresas, então, cada vez mais estamos fazendo eventos, realizando eventos em prol da sustentabilidade das empresas, para que a gente possa manter o nosso quadro de associados cada vez mais forte e ter os empresários cada vez mais próximos a nós. E agora, nesse meio virtual, acaba que fica sendo mais fácil ainda para o CEPRORGS estar presente nas empresas representadas. Perfeito. E vem por aí, né, agora, logo à frente, a implantação de metodologia ágil na gestão do CEPRORGS, né? No que isso deve impactar? Isso deve impactar significativamente nos nossos processos. A ideia é que nós podemos cada vez mais fazer uma entrega perfeita para as nossas empresas, e os métodos ágeis vão nos garantir que tenhamos, nesse momento de virtual, a certeza de que a equipe está fazendo uma boa entrega para os nossos representados, está preocupado cada vez mais em atender de uma forma qualificada todos os nossos associados, para garantir, né, cada vez mais a qualidade nos serviços do CEPRORGS. E outra pauta que é bem importante, que foi muito fortemente trabalhada pelo CEPRORGS, como todo ano é, né, que tem aí a questão das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho, e tu é uma das pessoas que faz parte, né, da comissão que negocia isso. O que são os principais avanços que a gente teve aí que a gente pode destacar?
Sim, nós tivemos grandes avanços para o nosso setor. Eram pautas que já vinham sendo trabalhadas há bastante tempo e que agora, no período de 2019 e 20, na database 19 e 20, nós conseguimos, então, ter um avanço significativo, né, sobre a questão do adicional noturno. Nós tivemos uma redução de 60% para 40%. Já é um grande avanço, né, para os caixas das nossas empresas e também para garantir os postos de trabalho, né, até pela realidade que hoje nós estamos. Cada vez mais o CEPRORGS busca uma forma em que as empresas possam gerir a sua política de recursos humanos, disponibilizar postos de trabalho para os profissionais da TI de uma forma que não fique tão oneroso para a empresa. Então, sempre em busca, tivemos mais esse fechamento em busca de melhorias para o nosso setor. Feito. Karen, parabéns pelo trabalho de vocês, por todas as pastas aí do CEPROGS, que eu sei que tu trabalhas muito junto a todas elas, né? Muito junto à diretoria, junto à própria FENAINFO, né? A federação, o CEPROGS faz muito trabalho coligado aí, né? A própria CONTIC também. Sim. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela participação aqui conosco. Nós que agradecemos pelo apoio de vocês, como sempre. Daniel Misturini, CIO da Cooperativa Santa Clara e presidente do GU CIO RS para a gestão 2020-2021. Daniel, gostaria que tu comentasses conosco a respeito da importância da aproximação entre entidades aí, né, o CEPRORGS com o GU CIO, que é uma interação que já vem de longa data, né? Que benefícios isso traz para as empresas do setor de tecnologia? Bom, olá. Então, sobre a parceria do GU CIO, CEPRORGS, ela já é de longa data, né? E a gente costuma participar dos eventos presenciais, mesas de TI, e agora tivemos esse de forma online, né? Nesse nosso novo normal, nesse novo método de trabalho. Mas é uma parceria que vem de longa data, né? E tanto o CEPRORGS quanto o GU CIO trabalham para um bem comum, que é para fortalecer a TI no estado do Rio Grande do Sul. O CEPRORGS tem uma abrangência muito maior, né, além do estado do Rio Grande do Sul, e o GU CIO reúne CIOs do estado, de grandes empresas, e em conjunto com o CEPRORGS trata e discute assuntos pertinentes à TI do Rio Grande do Sul. O que o GU CIO tem feito aí ao longo do ano de 2020 que tu gostarias de destacar? Quais são as principais ações do grupo? O nosso formato, né, nós temos reuniões mensais, que também passaram a ser de forma remota nesse ano de 2020. E eu assumi agora há praticamente 2 meses, né? Então a gente está no nosso segundo mês aí de gestão e a gente está tratando de assuntos pertinentes e relevantes a esse momento, né? A nossa próxima reunião agora é tratada totalmente para trabalho remoto, home office, questões legais, aspectos das pessoas que estão trabalhando em casa, né? Então tem toda uma mudança de cultura, de rotina para essas pessoas e também de ferramentas para a gente medir produtividade. Então esse é o nosso foco, por exemplo, do nosso próximo encontro. Nada mais pertinente para o momento, né? Toda a parte de home office e a tecnologia tem sido um dos setores mais fundamentais para esse momento da economia, das empresas para funcionar, né? Das pessoas também, né? Não existe mais nenhum tipo de relação que não seja via internet, né? A gente está muito dependente da tecnologia nesse momento. Isso, o home office, né? Vamos dizer assim, é o que está viabilizando, né, o trabalho das pessoas nesse momento, mas envolve inúmeras outras tecnologias, né, que nós estamos tendo que adotar a toque de caixa, né, que num prazo muito curto, para readequar negócios, para se manter no mercado, para continuar competitivo, para mudar, né, questões legais, culturais, enfim, que nós tínhamos, que era feita de uma maneira não tão digital, né, e está acelerando essa nossa migração, essa nossa transformação digital dentro das empresas.
Então, assim, dentro da TI temos inúmeros assuntos agora para discutir nos nossos próximos encontros. Eu tive num evento online há poucos dias que o Rivadavia Drummond fez um comentário interessante sobre a Covid-digitalização da sociedade. Foi uma transformação digital, assim, a toque de caixa mesmo, como tu dissesse, né? Todo mundo teve que reaprender a fazer fazendo. Mas muito interessante isso. Bom, Daniel, parabéns pelo trabalho de vocês aí com o GU. Sorte e sucesso na gestão e longa vida e a parceria com o CEPROGS. Também obrigada pela tua participação. Eu agradeço o CEPROGS, ao presidente Rafael Krug, né? E que a gente continue aí com essa parceria que já vem de longa data e que nos fortaleça nesse momento aí de pandemia, né? Que pós-pandemia a gente saia dessa mais forte. Certeza. Obrigada. Obrigado. Encerramos aqui a primeira edição do Mesas TI de 2020 no dia 11 de setembro. Anota aí, dia 11 de setembro, nova edição do evento, mais uma vez online, nesse novo modelo. Fique conosco, acompanhe.